Bom dia, meus nobres e queridos irmãos. Boa tarde para outros tantos, boa noite para uma outra leva muito grande. Mas para nós, uma segunda-feira linda, abençoada, começando mais um dia, o trabalho aqui voltado para o Livro dos Espíritos. Como sempre falo, não temos a pretensão de fazer grandes esclarecimentos, porque nós não temos esses grandes esclarecimentos. Mas dentro das nossas capacidades, sempre trazer a você um olhar diferente que talvez te instigue uma curiosidade nova, te instigue novas maneiras de interpretação, ou até mesmo de olhar o Livro dos Espíritos com carinho, com amor e com todo o respeito que ele necessita de nós. Dessa forma, hoje estamos aqui com o Fábio, com o Lucas, com o Tiago e comigo, pronto para um debate gostoso e amistoso. Como vocês estão, meus irmãos? Bem demais e feliz aí com a presença do nosso querido e amado Luquinhas. Bom dia, Luquinhas, Luquinhas só de apelido, porque o tamanho dele é impressionante. Lucão, né? Luquinhas Lucão. pelo carinho, né? Pela idade. Tá falando pro Fábio, o Luquinhas é o nosso caçula e o nosso gigante. Bem-vindo, Lucas. Tiago, contigo, irmão. Bom, a gente tinha parado no item 9. Agora vamos para o item 10, dentro do subtópico Atributos da Divindade. A gente vai tentar ler o 10, 11, o 12 e o 13, tá? Nesse vídeo. Talvez ele se estenda um pouquinho mais, porque a 13 é um pouco mais comprida. Mas vamos embora. Número 10. Pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe, para tanto, um sentido. Alguém quer comentar? Luquinhas, que não participou dos outros vídeos, quer colocar alguma coisinha aqui? A gente já deu a nossa visão sobre isso, né? Porque ela é meio redundante. Dos 9 itens anteriores, a gente debateu sobre isso, mas se você quiser colocar algum ponto de vista. Joguei na fogueira o menino, né? Eu achei interessante essa parte do faltar sentido para isso. Talvez porque é tão difícil compreender essa natureza que não tem nem porquê a gente buscar compreender agora. A gente tem muita coisa para aprender, tanto para poder caminhar, que compreender Deus, que é algo tão longe, tão complexo, não longe no sentido de proximidade de nós, mas longe no sentido de complexidade. E que não faz nem sentido a gente querer estudar. É querer ensinar multiplicação e divisão para a criança que está aprendendo a ler. Então, ainda não é o momento da gente aprender isso. Era a voz que faltava nesse grupo aqui. Que beleza. Vamos lá, número 11. Será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? Quando seu espírito não estiver mais obscurecido pela matéria, pela sua perfeição, se houver aproximado de Deus, então o verá e o compreenderá. A inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui, mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então ele faz da divindade uma ideia mais justa e conforme a sã razão, embora sempre incompleta. É interessante, né? Porque o Aikenaz e a espiritualidade vivem nos dizendo que nós somos crianças, né? Eles dizem isso. E aí vem os espíritos reforçam isso, né? Que no nosso estado infantil é difícil compreender Deus. Lucas também já falava agora há pouco sobre essa questão do ensino da multiplicação e da divisão para crianças sendo alfabetizadas. Mas veja assim, à medida que nós evoluirmos moralmente, começaremos a compreender. Uma vez eu perguntei para o Oikená se ele, nas palavras dele, com o conhecimento dele, ele já sabia o que era Deus.
E aí ele me disse que por muito tempo ele achou que sabia. Hoje ele já não sabe mais o que é Deus, né? Ou seja, da profundidade toda que é esse negócio, né? Cara, eu tava aqui pensando assim, né? E aí até talvez fazer um comparativo com a nossa fase mais de infância, assim, né? Que quando a gente fazia alguma arte, fazia alguma bagunça, aí vinha a avó ou a mãe e falava assim: ah, não faz tal coisa que papai do céu vai te castigar, né? Era um entendimento que era passado pelas nossas, né, parentes e tal, e que ficava no nosso inconsciente mesmo. Daí a gente tinha meio que um freio ali para evitar de fazer coisa muito errada, né? Porque parar criança é sempre difícil, né? É sempre muito ativo. E aí tu começa a vir nessas fases de crescimento e aí desenvolvendo isso que ele fala do senso moral, né? Porque a gente está sempre fazendo isso, ampliando ele devagarzinho, à medida que a gente vai buscando o entendimento através do conhecimento do mundo, né? E eu só quero deixar uma questão para a gente aqui. A gente não conhece nem o nosso mundo direito, que dizer de Deus, né? Então é um caminho muito longo a ser percorrido. E aí o Jorge vem e fala que nem o Oikenas, né? Nem esse nosso irmão querido que tem uma elevação já, uma certa elevação, né? Não compreende Deus ainda, né? Então, o que dizer de nós, né? Pode falar, Lúcia. Né? Tem uma parte aqui que me chamou a atenção sobre muitas vezes confundir Deus com a criatura, atribuindo a ele algumas imperfeições. Como a gente vê Deus como uma força maior e acima de nós, a gente acaba então projetando nele a superioridade moral máxima que a gente conhece. Só que se a nossa moral é pequena, a nossa superioridade moral também vai ser pequena. Então, no princípio de várias culturas, a gente vê primeiro o politeísmo, porque é difícil conceber um único ser que consiga fazer tanta coisa. E ainda assim, são deuses humanos, né? A gente pega todo o conhecimento da mitologia grega, a gente vê que são deuses humanos que erram, que têm raiva, que têm as suas falhas, têm inveja, ciúme, ódio. Porque ali eles eram a representação de um poder maior. Mas a questão da moralidade, como ainda não estava avançada para a civilização, também não estava avançada para os deuses em si. Com o avanço da sociedade, o conhecimento que a gente vai adquirindo, a gente vai aprimorando isso. Então, hoje em dia, a gente já tem um conhecimento melhor do que antes, mas ainda não chega nem perto do que realmente é, porque nós estamos em aprimoramento, e aí a gente vai expandindo os nossos horizontes. Eu me atentei aqui a um outro fato, que ele pega um pouco dessa história da infância, da humanidade, enfim. Se a gente pegar algumas outras obras que contam um pouco da natureza de orbes mais evoluídos que o nosso, né, e aí a gente tem na própria Revista Espírita alguns relatos lá da vida em Júpiter, a gente tem algumas obras também do Chico que pontuam algumas coisas que vão além, tem o Ramachis lá com a vida em Marte, enfim. E é interessante que nessas civilizações mais evoluídas, o sentimento e a vontade, né, e o objetivo da vida é muito mais claro que é caminhar no sentido de chegar a Deus, né? Aqui a gente divide ainda no nosso dia a dia com a matéria, com boleto, com, enfim, com um monte de problema que a gente tem aqui diariamente. Mas, por exemplo, a gente pega lá em Marte, no livro do Ramatiz, lá já é uma sociedade muito mais equilibrada, com muito mais harmonia no dia a dia, né, no viver. Então eles conseguem ter mais tempo para se dedicar a buscar compreender a Deus. E a gente vê que é uma civilização mais avançada, não muito mais avançada como Júpiter, os planetas, né? Mas é um estágio, sei lá, a gente pode considerar que é o próximo estágio da Terra, né? Eles já estão no mundo
regenerado, eles não estão no mundo de regeneração, já passaram pela fase de regeneração, de transição da regeneração, e já estão regenerados, estão quase entrando na próxima fase, né? Estão se libertando da matéria, mas mesmo assim você vê que tem o esforço de continuar tentando compreender Deus, né? E viver em comunhão com Ele. E é de uma forma diferente, aqui a gente para tudo, a gente ora, a gente faz prece, a gente vai a templos, estou falando a gente como humanidade, né? Se reúne em templos, se reúne em rituais, enfim, tudo mais, e eles não. Tem uma pergunta lá no final do livro que o pessoal faz para o Ramatiz e pergunta se eles fazem prece, ele fala raramente, porque a vibração deles para com Deus é tão mais sublime, né? Eles estão muito mais em sintonia, muito mais sutil, obrigado, Fábio, que eles ficam quase que o tempo inteiro já na vibração de Deus. É como se fosse uma prece contínua. Exato, a vida deles é como se fosse uma prece contínua. Então, todos os atos são voltados e virados ao próximo, e isso, obviamente, já volta para Deus. Então, se você vive num estado intenso de amor e caridade, que é o que eles pedem que a gente faça aqui o tempo inteiro, né? Que essas são as duas coisas que a gente precisa aprender aqui, aprender a amar e aprender a amar o próximo, né? A partir do momento que começa a amar o próximo, eu vivo num estado de caridade, vivo também para o próximo, não só para mim, você já começa a estar num estado permanente de prece, vamos assim dizer, para ficar mais fácil de entender. E aí você começa uma caminhada muito mais efetiva com relação a Deus. Então é bem interessante isso. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Então vamos para o item 12. Se não podemos compreender a natureza íntima de Deus, podemos ter ideia de algumas de suas perfeições? Sim, de algumas. O homem as compreende melhor à medida que se eleva acima da matéria. Ele as entrevê pelo pensamento. Eu estava acompanhando as primeiras perguntas, né, desde a questão 1. E quando Kardec começa a falar de Deus, ele vai trazer de uma forma muito cartesiana, vamos dizer assim, muito científica. Então, o que é Deus, o que ele faz, onde ele está, como ele é. Mas ele não vai trazer os aspectos subjetivos de Deus, que isso vai de cada pessoa. Então, trazer essas questões só, o que é Deus, como ele é, o que ele faz, é algo muito material ainda para nós. É uma observação que a gente ainda tenta sondar pelo raciocínio. E aqui essa pergunta já traz uma saída para tudo isso, pelo pensamento. É pelo sentimento que a gente coloca. Porque no momento em que a gente está, Deus vai ser algo muito subjetivo para nós. Vai ser algo muito mais que a gente sente e percebe do que algo que a gente consegue raciocinar. Quando a gente vai tratar de assuntos muito complexos, por exemplo, lá na matemática, a gente tratar sobre infinito, a gente apenas coloca um símbolo, mas a gente não sabe definir o que é o infinito, a gente não sabe definir o que é um ponto, a gente não sabe fazer essas definições muito complexas e muito difíceis de se observar no mundo físico. Mas então, sondando Deus pelos nossos sentimentos, como o Tiago trouxe sobre o amor, aí a gente vai ter essa compreensão mais profunda. Mas porque a gente vai trazer isso para a nossa moralidade. E aí, essa percepção vai ser algo íntimo, a gente não vai conseguir explicar com palavras, mas a gente sabe que existe alguma coisa ali que está me guiando. E aí, é isso que os espíritos estão querendo dizer. Não tenta ir pela matéria, porque aqui é pouca coisa. Mas vai pelo seu espírito, pelo seu pensamento, pelo seu sentimento, que aí é aí que a gente encontra Deus. Nessa linha que o Lucas está falando, eu fiquei pensando assim, né, a gente tem vários desafios aí ao longo do caminho, né? E às vezes a gente repete alguns padrões que às vezes a gente até entra nos julgamentos, assim, nos auto-julgamentos e tal. E quando a gente começa a refletir e a gente consegue dar um direcionamento adequado para aquilo que eu preciso mudar, pô, agora eu consegui vencer esse obstáculo, pô, nada mais é do que a aplicação de Deus em nossa vida, né? É a aplicação do amor e da expansão de mim mesmo frente àquilo que eu preciso modificar. Então, tentar buscar entender aquilo
que a gente sempre fala, de Deus está em tudo, talvez seja complexo mesmo, mas o caminho é sempre pelo sentimento, né? Nunca por questões de explicações objetivas mesmo. Deus é muito, como o Lucas falou, é muito subjetivo para a gente ainda, né? Entender. Mas quando tu para, por exemplo, frente a um problema, tu para refletir sobre a tua caminhada, para fazer uma oração, tu sente uma conexão, né? Tu sente que aquele momento está te trazendo uma paz, um equilíbrio para nortear o teu rumo novamente. Então, aí nesse momento, Deus está se manifestando para o nosso melhor, né? Para o nosso aprendizado e para a gente seguir com confiança a nossa caminhada. Pensando desta forma, né? Do nosso nível mais perto de Deus que nós temos são os bons espíritos que nos acompanham, né? Fazendo uma relação, né, entre distâncias, assim. Porque quando a gente aprende a conviver com eles, a gente vê que eles transcendem tudo aquilo que para nós ainda é difícil de lidar. Eles não têm mais dificuldade em lidar com o perdão. Nós enfrentamos a dificuldade do perdão constantemente. Eles não têm mais problemas nenhum em amar a todos. Nós temos dificuldades imensas em amar a todos. E aí, imagine, agora nos colocamos na condição deles de alcançar tudo isso. O que eles enxergam naqueles que orientam eles também? Entende? Naqueles que estão orientando eles, porque todos os espíritos possuem hierarquias, né? E não é hierarquia de mandar, é hierarquia superior, é hierarquia moral. Então sempre vai ter, e nós vemos isso muito claramente em muitas obras psicografadas, principalmente no livro Nosso Lar, que é o mais palpável a todos. Na comunidade onde moram, existe um diretor, existe um governador, que existe outras cidades mais evoluídas que de vez em quando vêm orientar e conduzir, e assim sucessivamente, né? E então, quando a gente pensa Deus é o pensamento, então fica fácil nós entendermos o porquê que muitos irmãos nossos ainda enxergam Deus com temor, né? Para temer a Deus, né? Porque senão ele vai castigar, porque a visão, o pensamento deles é de que o Deus ainda é humano e que, se for necessário, ele vai puxar o relho, ele vai puxar e vai nos corrigir na força. E o que vem sendo revelado desde Jesus é exatamente uma outra versão de Deus, né? É a versão de que Deus jamais faria isso, que Deus jamais é assim, que ele não persegue, que ele ama, que ele não separa, né? Que ele une, ou seja, veja, e aí por pensamento sim, a gente começa a ter uma amplitude muito maior do que é Deus. Veja os nossos pensamentos em relação a, vamos mentalizar agora uma paisagem. A paisagem que a gente mentaliza é 1000 vezes mais bonita do que qualquer paisagem que a gente já tenha visualizado, já tenha presenciado. Porque o pensamento, ele encanta, ele vai juntando belezas de inúmeros lugares e criando uma paisagem, né? Então, só por esse exemplo também a gente pode ter uma visão ainda distorcida da amplitude que é uma resposta dessas. Nesse teu comentário eu fiquei pensando assim, né? Então, Deus, como ele não é o Deus punitivo, ele é amor pleno, então a corrigenda das nossas aflições, dos nossos erros, das nossas angústias, vem de dentro da nossa própria consciência, onde Deus também se manifesta, né? Então, a perfeição está em tudo. Era só para comentar, porque passou aqui na mente rapidinho. Foram sublimes, eu não vou pontuar nada, vou para a próxima aqui já, porque eu ia falar, vocês acabaram falando, então vamos embora. Número 13. Quando dizemos que Deus é eterno, infinito
imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, não temos uma ideia completa de seus atributos? Do vosso ponto de vista, sim, porque acreditais abranger tudo. Mas ficais sabendo que há coisas acima da inteligência do homem mais inteligente, e para as quais a vossa linguagem, limitada às vossas ideias e sensações, não tem como se expressar. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir essas perfeições em grau supremo, porque se tivesse uma só de menos, ou a não tivesse em grau infinito, não seria superior a tudo, e por consequente não seria Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus não pode achar-se sujeito a nenhuma vicissitude, nem sofrer nenhuma das imperfeições que a imaginação possa conceber. Deus é eterno. Se tivesse tido um começo, teria saído do nada, ou então teria sido criado por um ser anterior. É assim que, pouco a pouco, remontamos ao infinito e à eternidade. É imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo não teriam nenhuma estabilidade. É imaterial, isto é, a sua natureza difere de tudo do que chamamos matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se houvesse muitos deuses, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo. É onipotente, porque é único. Se não tivesse o soberano poder, algo haveria mais poderoso ou tão poderoso quanto ele. Não teria, assim, feito todas as coisas, e as que não tivesse feito seriam obra de outro Deus. É soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas menores como nas maiores coisas, e essa sabedoria não permite se duvide nem da sua justiça, nem da sua bondade. Essa parte ele traz como que tateando Deus a gente vai por eliminação. Deus não pode ser isso, Deus não pode ser aquilo, então ele está por aqui. E aí a gente traça o que a gente chama de axioma. São verdades que a gente toma, são afirmações que a gente toma como verdade, que não podem ser negadas, porque é isso que a gente consegue compreender no momento. Então, tudo que contraria esses axiomas não é Deus. É isso que a gente tem como compreensão. E eles formam todo um ciclo. Um se afirma e um se embasa no outro. E todos eles, então, se ajustam e se completam para poder formar essa concepção que a gente consegue ter de Deus no momento. E aí, quando a gente começa a uma coisa contrariar a outra, é que a gente vai entrar nos paradoxos. A gente já viu vários paradoxos, assim, Deus é bom, Deus não é, então Deus é mau, Deus não é justo. Tem vários labirintos que o povo consegue colocar a gente com essas ideias para a gente acabar caindo em contradição. É algo muito comum que tinha na dialética grega, que era ir conversando até encontrar alguma contradição. E aí, quando acha contradição, aí trabalha em cima disso para acabar com a ideia que a gente tem. Então, a gente tendo esses axiomas feitos e fixos, a gente consegue ter uma ideia simples de Deus. É a ideia de que ele é imutável, de que ele é imaterial, de que ele é bom, justo e soberano. E aí é nisso que a gente consegue se basear no momento. E, de novo, a gente vai ter que ir para a parte moral, que é o que ele fala ali. Ele é soberanamente justo e bom. Porque é nessa parte que a gente vai conseguir alcançar a soberania que a gente ainda não compreende. Aquilo que ainda está tão distante de nós. Porque na ciência a gente já está muito avançado. Claro que não completamente, mas o avanço que a gente teve na ciência é grande. E a gente vê agora que Deus não está na chuva, não está nos fenômenos da natureza, nas forças da natureza, a gente compreende talvez que Deus seja o criador das leis que regem a natureza, as leis da física, as leis da química. Mas o que o Jordelei falou me mexeu comigo até agora, sobre se a gente não consegue aquilo que os bons espíritos que nos acompanham conseguem fazer, o que será
que Deus ainda tem que a gente não compreende. Ele é perfeito em características que a gente ainda nem alcançou. A gente nem tem, nem conhece essas características, ele já é perfeito nelas. Nossa, me abriu muito a cabeça esse. Pois é, Luquinhas, eu vou atropelar aqui, senão eu sobro por último e não falo mais nada, né? Esse menino tá cada vez melhor aqui nas explanações aqui. Vou ficar chupando o dedo, vou ficar fazendo leitura se eu ficar por último. Mas aqui, na verdade, vem um gancho aqui sobre o que você estava falando. Aqui, o Kardec, ele aborda, olha que interessante, umas características, e ele faz, na verdade, todo esse, esse raciocínio em cima de características humanas, né? E em momento algum aqui, ele cita o que ele vai trabalhar o resto do livro inteiro, praticamente, né? Que Deus é puro amor. Então ele utiliza da lógica dos axiomas, como você colocou, para tentar mostrar para o leitor a razão científica pela qual nós podemos deduzir o que é Deus, né? Que é aquilo que a gente tinha falado nos vídeos anteriores. Ele começa a preparar o leitor, porque aqui é fácil, a gente é espiritualista, enfim, já tem uma jornada mesmo que rasa e pequena comparado ao todo, ao infinito, enfim, do crescimento espiritual, mas a gente já tem um pouco de compreensão do que são as coisas. Mas imagina esse livro sendo lançado naquela época ainda, e toda aquela revolução industrial acontecendo, e o materialismo predominando, tomando conta do mundo, enfim, a razão sobrepondo a própria religião na época, né? Foi aquela virada, né? Que a sociedade começou a dar, então ele vem com razões lógicas, ele trabalha aqui Deus na base lógica. Então Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é imaterial, é único, é onipotente, é soberanamente justo e bom, né? São características humanas que ele utiliza para poder designar Deus, mas a gente sabe que Deus é muito mais do que isso. A gente tentar colocar Deus nessas características, a gente está sendo de novo, criança, né? Bem criança mesmo, que a gente não consegue, a gente não tem capacidade para tentar colocar Deus fora dos parâmetros da matéria, que é o que ele falou na pergunta anterior, né? A gente sempre acaba colocando Deus dentro de um parâmetro da matéria. Mas depois, no livro, ele vai trabalhar Deus de uma forma muito mais ampla. Esse é um ponto que eu acho bem interessante, que é o que vai vir pela frente. Para você que está assistindo o vídeo agora, não perca, porque a gente tem mais de 1000 perguntas ainda para trabalhar e você vai ver o tamanho da grandeza de Deus. 1019, amigo. Obrigado. Mas eu fiquei Exato. refletindo nessa questão que vocês estão falando do conhecimento humano aplicado para tentar descrever o que seria Deus, né? E aí eu penso lá nas primeiras tribos, né? Quando Moisés lá recebe as primeiras os mandamentos e é estruturada toda a lei mosaica, enfim, para dar um direcionamento para a humanidade. Eram outros tempos, outros conhecimentos, um primitivismo ainda enraigado na sociedade, né? E a gente vem nessa tocada de desenvolvimento, né, intelectual, e aí até a moralidade vem sendo puxada junto, né? E a gente chega no momento ali de sistematização da doutrina com o Livro dos Espíritos, numa sociedade, como o Tiago estava falando, mais desenvolvida, né? A Revolução Industrial acontecendo, muitas mudanças, né, no mundo, e aí nessa fase foi a fase certa para que eclodisse, né, a terceira revelação, enfim, né, como é conhecido o Espiritismo. E os Espíritos trazem, na verdade, um novo direcionamento para o mundo, né? E aí ampliando aquela visão de que não é um desenvolvimento tecnológico, científico, não é apartado do desenvolvimento espiritual, do desenvolvimento religioso, e é isso que a gente está tentando buscar entender hoje, né? Talvez aí 2000 e tantos anos depois que Cristo veio para o planeta, a gente ainda está aqui tentando entender isso, né? Mas é muito bom, a gente está nessa caminhada e os conceitos eles vão caindo, vão se ampliando, e a gente vai cada vez mais descrevendo Deus, né? Ou essa consciência cósmica, ou essa consciência maior, né, do universo,
de uma forma mais perfeita. Longe disso, né? Porque ele fala aqui que a gente ainda está, né? São ideias ainda incompletas, né? Do que realmente seria o Criador, como a gente fala. Precisamos, para entender um pouco da parte histórica, voltar lá atrás, né? Veja, a primeira edição do Livro dos Espíritos, 1857, 12 anos antes de Kardec desencarnar. E então, 1000 questões organizadas, enviadas para os médiuns, recolhidos e escolhidos por ele. Tempo de trabalho, tempo de leitura para acompanhar todas as respostas, pensar isso. Então, digamos que uns 7 a 10 anos antes começou o trabalho, né, do Livro dos Espíritos. Mas e aí a gente vê a maturidade que Kardec estava, porque já era praticamente o término de sua existência corpórea. Então, ele foi lá e pega. Bem, vivemos num mundo extremamente materialista, onde o domínio religioso é muito intenso. Eu preciso começar de uma forma extremamente sistemática e humana. Porque por todas as crenças religiosas, Deus era um senhor, né, que estava ali sentado em seu trono, de barba grande, dizendo para a esquerda, para a direita. Ou seja, essa era a visão de Deus até então. Um homem, claro que já existia um movimento muito acentuado do povo oriental que já estudava além do que se vivia. Mas nós estamos falando do Ocidente, nós estamos falando do Oriente. E a cultura que vigente nessa época no Ocidente era essa: Deus determinando direita e esquerda, né? Paraíso, fogo do inferno, né? Para a eternidade, não é nem para 1 ou 2 dias, é para a eternidade. E aqueles que ele não sabia o que fazer, purgatório. Fica aí pensando, rezando, se ferrando, né? Ou seja, tinha as 3 possibilidades. Como Hipólito Rivaio viu nisso, vai ser dureza, né? Então ele começa a elaborar um Deus material, dentro das visões e parâmetros materiais, para depois desenrolar ele e nas leis de Deus, porque cada livro do Livro dos Espíritos, que é dividido em 3 livros, vai trabalhar setores diferentes. Mas então eu acho que é muito importante, mesmo hoje, 2023, a gente olhando com um parâmetro mais amplo de Deus, nós não esquecermos desse período que se vivia de dominância religiosa, de dominância de pensamentos religiosos, né? Tanto que suas obras foram todas queimadas na Espanha, logo após as publicações. E então havia muita perseguição por uma nova visão. Isso que para nós é extremamente material hoje era uma visão futurista para aquele período. E então nós precisamos não abandonar esta visão para entender o contexto. Porque se nós colocarmos só hoje, ainda é atualizado o conceito, né? Ainda é muito atualizado. Mas nós só conseguimos compreender a dimensão disso também tendo um olhar no foco da história, que era ali atrás. O que se estava vivendo aquele período todo? Que bagunça era aquela? O que causou tanta polêmica que foi despedido do colégio onde licionava, que fez perseguição total da igreja para cima da igreja, né, do clero, para cima de tudo que ele fazia, de todos os trabalhos, de todas as obras que ele já havia publicado anteriormente. Ou seja, começou um movimento muito grande de desmoralização de algo que aos olhos hoje, nosso, de 2023, é assim, mas por que é uma pergunta que é Deus pode causar tanto? Né? Mas se trata de que revelar o que todo mundo sempre soube: a imortalidade da alma existe, né? A imortalidade do amor existe,
e que Jesus ressurge uma vez mais. E Jesus ressurgindo nos tira da condição que nós estamos até agora. Então, eu acho que para encerrar esse capítulo, a gente precisaria estar sempre olhando para esse contexto. Meus queridos irmãos, foi boa a discussão. Rendeu. Rendeu. Agradeço de coração ao Fábio, né, ao Tiago, que é o idealizador desse empurrão desse projeto aqui, e ao Lucas, né, que nos manda mensagem essa semana dizendo: estou de férias, se quiserem que eu participar das gravações, eu posso ajudar. E aí, falou, tá falado, né? Tá aqui. E é muito bom que você possa estar sempre conosco, Fábio, o Lucas, Fábio também, o Tiago também, porque acho que quanto mais conversarmos, mais discutirmos, mais fácil fica a nossa capacidade de compreensão. Que Deus, que Jesus e que todos os bons espíritos relevantes que envolvem essa obra te acompanhem todos os dias. Fiquem com Deus.